técnica. Todos os eventos e para o público em geral e também para os palestrantes. E eles podem colocar esse certificado nos seus currículos. E uma outra coisa, une autre chose, c'est que nous allons faire deux présentations, deux interventions ce matin en français, une en portugais. Cet après-midi sera un peu différent, mais nous avons les traducteurs, nos services de traduction et qui ont les textes déjà. Et je vous rappelle, et je suis à votre disposition pour toute question technique, logistique, concernant notre colloque, le cas échéant. J'aimerais vous présenter notre premier intervenant de ce matin, M. Jean-Michel Salonsky. Il est professeur de philosophie des sciences à l'Université de Paris, Nanterre, qui se trouve à l'ouest de Paris. Et Jean-Michel Salonsky a trois spécificités, c'est-à-dire lignée de recherche. Il a une formation en tant que mathématicien. Et ensuite, il est passé à la philosophie avec une forte influence de Lyotard, un philosophe français qui a également été enseignant à l'Université de Paris, Nanterre. Et donc, voilà pourquoi il développe des recherches dans le domaine de la philosophie des mathématiques et en plus de l'herméneutique, la science des interprétations. Une autre lignée de recherche développée par lui, c'est la philosophie française contemporaine, puisqu'il a eu l'influence de Lyotard et en plus d'avoir également l'influence de Lévinas. Et ainsi, il fait tout un travail commentant son travail en plus de la philosophie juive où il possède une activité d'interprétation très hétérodoxe. Aujourd'hui, le propos de son intervention est la philosophie des sciences et les mathématiques, et tout cela joue un rôle très important concernant cette question de la notion de vérité, tout en soulignant le rôle des mathématiques dans cette philosophie du sens. Alors, Jean-Michel Salonsky, soyez le bienvenu. Obrigado, Felipe, pela organização desse colóquio que nos faz descobrir uma cidade, um mundo novo, encontrar tantas pessoas simpáticas. Eu gostaria de começar a minha intervenção. Vocês têm aqui o título. Aqui temos o que teremos como atividade nessa apresentação e eu gostaria de passar a introdução destacando o fato que a matemática geralmente é uma fonte de problemas, ou seja, ela traz dificuldades. E como isso ocorre? Ela acarreta dificuldades à filosofia da ciência. E eu vou trazer a vocês alguns aspectos da filosofia da ciência e mostrar-lhes que muitas vezes a matemática se encontra no cerne das dificuldades. E como isso é possível? Isso é possível porque a matemática é um dos objetos tratados pela filosofia das ciências e, geralmente, esse objeto ele é visto como o mais proeminente e, para muitos, a matemática é uma ciência por excelência. Então, como
poderia ser que um objeto proeminente acarrete problemas à filosofia das ciências. É algo que não é tão fácil de ser compreendido. Assim, eu gostaria de trazer um primeiro âmbito sobre o qual a matemática tem uma ingerência que às vezes é problemática. E a coisa fica mais estranha aí, porque como a matemática pode ocasionar problemas à filosofia da matemática? Bem, a resposta para mim é a seguinte: a filosofia não tem naturalmente vontade de funcionar como sendo a filosofia da matemática. E ainda mais, a filosofia talvez não tenha vontade de funcionar como a filosofia de matemática. Ou seja, existe um desejo que se interpõe a esse, que é o desejo para a filosofia de se apropriar da matemática, de se misturar à matemática, de se tornar híbrida junto à matemática, captando assim a força da matemática e fazer da filosofia uma conjugação e, dessa forma, termos uma filosofia mais fortalecida, robusta, mais assertiva. Portanto, e buscando compreender essa alternativa entre uma filosofia que busca uma hibridização com a filosofia, podemos fazer alusão a Kant. Eu acredito que tudo o que se pode ser pensado de inteligente nesse sentido foi dito por Kant. Portanto, se vocês observarem o texto de Kant que fala sobre a introdução em filosofia e o conceito de grandeza negativa, aquele ensaio, e ele fala sobre esse conceito da hibridização e sobre o pensamento de alguns matemático e que pensa sobre a filosofia dentro da matemática, ele está sonhando, digamos assim, porque ele precisa trabalhar de forma rigorosa, ele precisa proceder seguindo passo a passo, de forma demonstrativa, sempre capturando esse objeto que será tratado. E muitas vezes estamos longe disso, pois quando tentamos funcionar de forma matemática, acabamos exercendo como que uma farsa. E Spinoza, ele traz também em sua obra algo bastante parecido neste sentido, desse pensamento. Então, essa estratégia. Então, nós vemos que essa estratégia, e isso trazendo esse conceito de grandeza negativa, Kant faz exatamente o que ele preconiza em seu livro, em sua obra. Então, ele tenta mostrar que na matemática existe uma noção de oposição real. E nós temos por exemplo, um exemplo básico, 5 menos 5 é 0. Então, essa questão de oposição é muito explorada na filosofia. E no mesmo ensaio, Kant evoca os estudantes das matemáticas e a álgebra, e ele evoca a definição do conceito onde os professores, os sábios nesse sentido, interpretam muitas vezes de forma errônea. Então, ele apresenta a filosofia como sendo superior à matemática, uma vez que ela tem uma capacidade reflexiva, ou seja, sabemos o que pensamos. Então, você encontra, por um lado, a reprovação da hibridização, a prática da hibridização e também uma afirmação tradicional da superioridade da filosofia, pois a filosofia pensa como pode e, na maioria das vezes, ela sabe sobre o que pensa. Então, a estratégia de hibridização não está morta. Não precisamos ir a um passado tão distante. E, por exemplo, na França, ela foi brilhantemente assumida por René Thom, e a partir do seu trabalho de sistemas dinâmicos. E precisamente a
após ter mostrado o teorema de catástrofes elementares, ele propôs uma metafísica inspirada por esse teorema de classificação de catástrofes elementares, ou seja, uma teoria geral que fala sobre a juventude de todos os indivíduos e também da juventude de toda organização, ou seja, é a teoria da estabilização de todo indivíduo, de toda organização, e traz também uma teoria da desestabilização de todo indivíduo e de toda organização. Portanto, mostra-se evidente algo ligado à hibridização. E René Thom ele trazia demonstrações a partir da sua teoria, trouxe elementos que foram muito interessantes para o estudo de outras teorias. E quando, uma certa feita, ele chegou num colóquio, ele gostava de ser identificado como matemático e não como filosófico. E isso evidencia a sua forma de se expressar frente ao mundo. Então, ele se encontrava na hibridização e na não hibridização. E isso nos traz para a filosofia analítica contemporânea, que adota a mesma metodologia da matemática, onde sabemos que a matemática traz dentro dela uma filosofia que busca funcionar tendo como metodologia essa mesma forma metodológica, que é uma hibridização completa e, às vezes, parcial, quando ela está voltada para a metodologia. Por outro lado, a filosofia analítica, quando se trata da matemática, ela pensa poder compreender a matemática, dizer coisas interessantes sobre o assunto a partir de ferramentas lógicas. Identificando-se com a lógica, essa filosofia analítica mantém um distanciamento e uma diferenciação frente à matemática que permite fazer comentários filosóficos da matemática. A análise lógica da matemática seria já uma filosofia da matemática. Então, percebam que a filosofia analítica mantém a postura da filosofia da matemática, que é uma postura, e eu não falei muito sobre ela, mas ela interpreta a filosofia como sendo uma filosofia que pode dizer algo sobre do que se trata a verdade matemática, os objetos tratados na matemática, os objetos e fundamentos da matemática, ou seja, toda essa discussão em torno dos fundamentos da matemática que eu chamo de filosofia da matemática no sentido próprio. Quando isso é feito, é necessário compreender que a matemática, junto à filosofia, ela vai além, porque se ela não for algo diferente, ela vai ter que renunciar à hibridização. Passando agora à segunda parte, onde eu quero trazer algumas problemáticas ligadas à matemática, que é a questão da física. Vocês sabem que a questão da física é central na filosofia, e eu diria mesmo que desde muito tempo, pois para a maioria das pessoas, essa questão da física traz algo ligado ao nosso melhor discurso ontológico, e muitas vezes nós acreditamos que o melhor discurso se encontra na física, mas nós vemos que dentro da filosofia a ontologia também assume um papel central. Então, por que os matemáticos veem essa questão como sendo problemática? É isso que eu vou tentar explicá-los, trazendo dois pontos de vista, o que temos na filosofia contemporânea como ponto de vista a partir da física. Primeiro, nós temos um ponto de vista consciente, que é representado por vários autores. E esse ponto de vista de Kant, que traz uma consciência sobre a ciência que, a priori, ela não pode ser somente algo que registra irregularidades observadas até o presente momento. Uma ciência deve dizer, a priori, o que acontece, ou seja, ela deve predizer algo. Então, como Kant diz em sua introdução ao primeiro princípio metafísico da
natureza, para que uma ciência esteja colocada a priori, ela tem que emitir julgamentos que tragam, claro, informações, julgamentos sintéticos para a construção de um conceito. Porque se não construímos um conceito, o julgamento será somente analítico. E a construção do conceito é trazer a pessoa a uma análise a matemática e uma interpretação dentro do âmbito da matemática. Então, segundo Kant, toda ciência deve passar por uma interpretação matemática do mundo que supõe uma interpretação matemática da estrutura da apresentação. E para Kant, isso diz respeito ao espaço. Então, toda ciência deve passar por uma estrutura matemática e uma representação. E Kant conclui que somente a física passou por esse teste. Por outro lado, nós temos a visão pós-freudiana. E nós temos aqui, de uma forma bem simplificada, porque eu acredito que dessa forma a nossa visão fica mais ampla, mais esclarecida, e nós vemos aqui que a ciência traz um discurso coerente que está de acordo com o fenômeno, ou seja, a ciência salva o fenômeno de forma simplificada. E a ideia de Carnap e do positivismo lógico é que a ciência deve ser vista como uma teoria lógica de primeira ordem e que traz experiências que fornecem resultados com enunciados protocolares que podem estar ligados à realidade e que, por exemplo, podem estar ligados a verdades do tipo atômico, como o RT1-TN. E dentro disso, nós podemos trazer experiências de campo, empíricas, a partir dessa fórmula, que acabam muitas vezes podendo contradizer consequências universais. E se isso acontece, nossa teoria precisa ser revista. Então, temos um dilema, que é o seguinte: se você tem a visão de Kant, compreendemos que a física se apresenta como uma ciência, uma física matemática, ou seja, você percebe que é uma verdadeira matematização da realidade, uma vez que todas as ciências devem ser ciências matematizadas. Agora, quando você tem a visão de Kant, é difícil compreender o que nos faz buscar uma modificação junto a essa matematização, porque dentro desse discurso não se fala de coisa real, fala de figuras matemáticas. Portanto, frente à realidade, existe uma resistência. Então, do ponto de vista de Kant, é importante compreender como fazemos para mudar a nossa visão. E quando nós temos a visão da revisão, onde temos enunciados protocolares que buscam uma revisão, e dentro disso precisamos pensar nessa questão da discussão sobre a forma física da matemática. E pensando nisso, sabemos que se trata de uma camada suplementar e, quem sabe, dentro dessa camada nós temos uma teoria conservadora ou teorias também empíricas que podem ser propostas. Portanto, essas camadas suplementares estão ligadas a todos os pensamentos vinculados à física e que são contingentes, não são tão importantes para a física como sendo discurso de verdade. Portanto, o dilema da filosofia da física contemporânea, ele também está ligado à matemática. Outro sintoma do mesmo dilema é a existência de dois argumentos completamente inversos dos dois lados. Por um lado, nós temos uma posição e uma outra posição em torno da mesma coisa. Nós temos o argumento de indispensabilidade de Quine-Putnam e fala que o discurso físico é considerado um discurso que traz uma visão realística da física, mas se nós demonstrarmos que a matemática intervém na física de forma indispensável, assim, e uma vez
Vamos lá? Acho que esse barulho foi para eu parar. Bem, acho que vocês são contra Quine. Bem, se o nosso discurso físico ele traz uma quantificação sobre o objeto matemático, nós podemos perceber que o fato da física, da existência da física matemática, ela traz ela nos leva a pensar num realismo matemático. Essa é a visão de Quine Putnam. E o argumento de Kant é inverso a esse, porque ele fala que o fato da física matemática conduzir à ideia que a física contém julgamentos sintéticos a priori, ou seja, ele antecipa o mundo, ele aproxima o mundo, ele tem uma abordagem do mundo a partir de uma realidade, ou seja, ele busca idealizar a física, enquanto que Quine ele trata diferentemente. Passando agora a um outro âmbito de bastante dificuldade, que é o âmbito computacional. O que eu chamo de computacional é três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a teoria da calculabilidade, e aí nós temos Church, Gödel e outros. Evento técnico que mostra o surgimento dos computadores, principalmente os computadores em miniatura, e o movimento societal, ou seja, o fato de que as máquinas de cálculo traz dados numéricos e que intervém toda a vida social. Tudo isso é que eu chamo, o conjunto dessas coisas, para mim, são computacional. Dentro disso, nós vemos que a questão do computacional se mostra a partir da teoria da calculabilidade, que é um dos eixos da matemática, onde nós temos várias obras a respeito. Segundo, a emergência dessa teoria da calculabilidade, isso está ligado a outras questões vinculadas aos fundamentos da matemática, portanto, a matemática aparece aí novamente. E, em terceiro lugar, quando observamos a matemática contemporânea, podemos observar e considerar que a informática é também um eixo da matemática discreta, digamos, portanto, faz parte da matemática contemporânea. Então, agora, algumas reflexões sobre essa questão da revolução computacional dentro da informática. Como ela pode ser vista como uma revolução, tanto no âmbito político como científico e econômico. O que é chamado de revolução é uma reinstituição, ou seja, uma revolução política, nós refazemos as instituições, uma revolução científica, redefinimos todos os princípios de base da ciência, e uma revolução econômica, também buscamos reinstituir a produção, redefinimos regras gerais de produção, buscando a produção de novas coisas. Então, passar de uma economia como a atual para uma economia verde é uma reinstituição da economia, verdade? Então, a revolução informacional, ela não segue o mesmo sentido, pois o fato de que o nosso mundo está cada vez mais imerso no computacional, isso não se deve ao fato de que houve uma reinstituição. Não, é porque, digamos que a Assembleia Nacional decidiu que vamos ter uma era computacional. Não foi bem assim, mas há uma tendência muito forte, uma pressão forte sobre o ordenamento mundial, onde as regras institucionais estão sendo definidas por causa da revolução informatizada. Entretanto, a revolução informacional, ela pode ser vista como sendo mais radical e mais transversal que as demais revoluções, porque ela atinge todos os aspectos da vida social. E isso porque ela traz um novo formato de dados, ou seja, todo tipo de dados pode estar sendo oferecido de uma forma diferenciada e
com novos formatos dentro desse mundo da informática e traz também um novo formato de ação, ou seja, nós temos um novo modo de trabalhar com os dados e também de agir a partir desses dados. Então, isso nos traz uma sociedade que se conserva absolutamente radical em todos os níveis da vida social. Portanto, essa revolução que não é clássica, mas ela é vulnerável, ela pode se tornar um tipo de revolução que atinge muito mais profundamente. Portanto, nós precisamos compreender esses dois aspectos da revolução informacional, onde todos os dados são colocados em formato numérico e, assim, todos os processos de ação vão ser transformados em processos de cálculo. Ao mesmo tempo, o fato de que essa clarividência, digamos assim, passa pela matemática, isso traz problema à humanidade, porque de uma forma brusca, essa lucidez matemática, ela traz uma compreensão do mundo diferenciada. E como a matemática é aterrorizadora para 95% da população, nós vemos a problemática aí, frente a nós. Podemos também observar que existem limites para a revolução informacional. E eu vou enumerar alguns. Nós temos aqui o contínuo, onde na matemática, nós temos a impressão de que tudo deve ser colocado em formato digital, em formato de cálculo, e fazendo assim, nós temos a impressão de que não conseguimos transmitir para o computacional a questão do contínuo, que diz respeito ao infinito, e muitas vezes a máquina ela é vista só em sua finitude e com isso, tudo o que ela mostra é finito, é discreto. E isso nos traz uma problemática frente aos valores intermediários. Então, percebam aqui que a matemática tem em si uma limitação frente a essa questão da matematização do mundo. A matemática traz um certo problema à matematização do mundo. E aí nós temos duas objeções, digamos assim, porque na matemática nós, dentro do contínuo, pensamos numa teoria que ela trata com a questão do finito, mas nós temos uma ressignificação que se faz. E aí nós nos perguntamos, será que as máquinas informáticas vão conseguir trabalhar com essa ressignificação? Esse é um desafio. A segunda coisa a dizer é que, apesar do que temos com as nossas máquinas, que traz essa questão do discreto, do finito, nós vemos que é importante pensar nas imagens digitais, são perceptivelmente satisfatórias, ou seja, temos a impressão de que todas as nuances entre cores, formas e sonoridade podem ser traduzidas pela máquina, e essa é uma questão. E nós temos ainda a hermenêutica, que nós temos uma obra célebre, What the Computer Can Do, e dentro da questão da inteligência artificial, e quando temos programas que simulam a competência humana, a inteligência humana, nós o que fazemos? Ensinamos ao computador as normas e regras seguidas pelos humanos. E o problema encontrado nesse sentido é que, frente a todas as regras disponíveis para o humano, ele precisa saber em que momento usá-las, e isso cria a necessidade da criação de uma meta-regra para que assim ele possa saber a que regra se dirigir frente a determinadas situações. Então, a seleção da regra correta, isso é chamado do nosso estar no mundo,
ou a nossa forma de ser, de nos projetarmos frente ao mundo, de nos anteciparmos frente ao mundo. É um funcionamento hermenêutico frente ao mundo. Ou seja, existe uma pré-compreensão que vai rumo a uma compreensão, uma modalidade que escapa do poder das máquinas de cálculo. Isso não temos como fazer a partir das máquinas. Então, Dreyfus, ele fala sobre a inteligência artificial e para que um computador realmente consiga agir como humano, eles deveriam criar um computador bebê e fazê-lo crescer aprendendo tudo. Enfim, nós vemos que os dados, quando são tomados como sendo dados numéricos, e dentro dos cálculos, nós vemos que isso é um ideal. E, muitas vezes, essa questão se torna complicada em termos de realização. Nós vemos, por exemplo, números binários, você pode escrevê-lo várias vezes, você pode colocá-lo numa máquina, mas muitas vezes você precisa de um software para que exista uma maneira de trabalhar com esses números. Portanto, nós vemos que é necessário uma compreensão frente a um ideal que é expresso pela questão do corpo, onde a informática teórica se instala no campo desse ideal simbólico recursivo. Chegando agora à última parte, e é muito substancial, para chegarmos à nossa conclusão, que fala da matemática e da verdade. E dentro desse âmbito, eu gostaria de falar sobre a minha filosofia pessoal. E acredito que dentro dessa apresentação vocês conseguiram perceber um pouco do meu percurso filosófico e do que eu tenho estudado. E acredito que para muitos aqui, o que eu estou falando não é algo absolutamente novo. Eu estou tentando resumir bastante o meu percurso para que eu possa trazer algo condizente ao objetivo da minha apresentação. E a ideia é não compreender a palavra verdade como sendo somente uma chamada, mas sim que este ethos possa estar em torno dessa chamada como objeto de pesquisa para que nós estejamos à altura das exigências da verdade que explicita essa chamada. O ethos é um conjunto tanto geográfico quanto histórico que traz palavras que ressoam frente a nós como sendo uma chamada ou como uma exigência. Então, a palavra verdade, ela ressoa com a necessidade de elaboração de um discurso. E é dessa forma que, junto aos meus estudos, a palavra verdade funciona. Então, dentro dessa filosofia, nós temos um ethos que está em torno da verdade, ou seja, é uma condição de elementos que podem estar ligados a essa chamada, que são interpretados na vida concreta como sendo satisfatórios para essa palavra. Então, a busca filosófica proposta por mim, dentro das minhas análises, é buscar entender essa chamada dentro de uma série de prescrições, ou seja, o que quer dizer esse chamado à verdade? Para isso, nós temos como que uma mesa da verdade frente a nós e onde temos um ethos, um grupo de pessoas que estão atendendo a esse chamado em busca da verdade. Nós estamos transmitindo esse chamado para a verdade, para essa mesa da verdade. Todas essas pessoas estão estabelecendo um âmbito de ações
para alcançar o seu objetivo. Isso não quer dizer que eles vão respeitar, obedecer a todas as ordens, mas todos os que estão nesse ethos para satisfazer a verdade, eles estão sujeitos a toda conformidade ligada à prescrição estabelecida. Ou seja, cada ethos é uma tradição contingente. Ou seja, a humanidade poderia esquecer essa tradição. Eles poderiam simplesmente se contentar com a semente da verdade, que é uma lista de prescrições. Vemos que a tradição da verdade pode ser vista a partir das descrições clássicas, que é algo que foi instalado na humanidade desde os gregos. Nós sabemos nos estudos que desde essa época que existe essa tradução, mas temos um tipo de consciência crítica que nos mostra que o mundo poderia ficar imerso numa nostalgia ou mesmo numa letargia frente a todas essas atividades. Por isso é importante a questão da contingência, para que nós tenhamos sempre essa semente da verdade colocada dentro de nós, para que assim tenhamos essa mesa da verdade e essa necessidade de busca contínua. E aqui nós temos algumas prescrições que saem desses comentários sobre a verdade, que mostra primeiramente a verdade como uma adequação. Não temos como sair dela. Há grandes premissas filosóficas que mostram a verdade a partir de várias premissas, e cada um dos filósofos que falam sobre esse conceito da verdade e da adequação evidenciam que o centro da verdade é a verdade como adequação, e isso não pode ser esquecido. Então, como eu explicito essa ideia da verdade como adequação? Existem duas prescrições que eu chamo de ontológicas. São prescrições, ou seja, ordenanças que trazem os dois, digamos assim, parceiros da verdade, que são o pensamento e o mundo, o ser. E, de forma contemporânea, para nós, é a linguagem e o real, uma vez que a filosofia passou por uma mudança linguística, passou por uma virada linguística, então nós temos outros parceiros que estão, claro, ligados à linguagem e ao discurso. Então, as duas primeiras prescrições falam sobre a observação do ser como sendo um estranho, e ela percebe também essa instância do conhecimento, ou seja, como vamos dizer essa verdade. Para isso, precisamos utilizar uma figura excludente, digamos assim, ou seja, alguém que está fora do ser, para que assim ele pode observar essa verdade e assim emitir o seu argumento. Vemos aqui as duas prescrições. Primeira, repito, observar o ser como sendo um estranho e observar a instância do conhecimento de fora. E dentro da filosofia contemporânea, nós vemos isso expresso pela linguagem, ou seja, há razões compreensíveis que podem fazer nos compreender como que a linguagem pode ocupar esse espaço fora, ou seja, ela está de fora para que assim ela tenha como saber se expressar dentro. E dentro disso, nós temos também duas prescrições a mais que parecem estar colocadas de forma epistemológica. Primeiro, acolher o ser estranho como sendo aquele que é mestre, aquele que domina. E dentro dos nossos enunciados, dentro do que vamos tratar, precisamos pensar na verdade como algo que possui uma identidade, para que assim nós tenhamos como acolher o ser estranho como sendo esse mestre, essa pessoa, esse ser que domina, para que assim tenhamos como trabalhar com premissas como o enunciado protocolar.
E o ponto 4, ele primeiramente acolhe o ser como objeto de estudo e em seguida pensa e elabora uma identidade para assim oferecer conhecimentos. Nós temos mais duas prescrições, mas eu estou falando muito rápido. Então, qual é a excepcionalidade da matemática a partir de todo esse esquema? Ou seja, no que a matemática coloca alguns problemas do ponto de vista desses ordenamentos. Nós temos dentro do ponto de vista 1 e 2, vemos que a matemática está à beira da transgressão, digamos assim, e ela, no âmbito número 2 das minhas considerações, ela, frente a alguns pensamentos, ela consegue se adequar. E com relação a essas duas premissas, 1 e 2, nós percebemos que o ser matemático não é realmente um estranho. E eu estou indo realmente muito rápido aqui e sei que são assuntos muito densos e que são difíceis de ser compartilhados, mas nós temos que pensar na objetividade construtiva da matemática, onde todos os objetos aparecem como construto a partir de uma cláusula discursiva que busca a objetividade correlativa. Isso são, por exemplo, as fórmulas, a linguagem formal e outros elementos que, a partir do momento em que são utilizados pela objetividade construtiva, trazem algo a mais. E dentro da objetividade matemática, nós temos a objetividade correlativa, ou seja, um universo de objetos onde postulamos a existência a partir de uma lista de axiomas, onde essa multiplicidade de objetos poderia trazer alguma satisfação. Vocês sabem da teoria dos conjuntos ensemblista, que tem uma lista de axiomas e que trabalha dentro de um universo com a objetividade correlativas. No segundo caso, esse estranho, ele detém uma linguagem, ou seja, é o que traz o conhecimento e que também é expresso por uma fórmula matemática e que é uma linguagem. E quando se trata da objetividade construtiva, que busca conhecer, a linguagem como sendo o cerne do conhecimento, ela é feita do mesmo material que a linguagem da objetividade construtiva, ou seja, são identidades que são paralelas e que buscam uma objetividade frente ao conhecimento. Então, a objetividade matemática, ela é correlativa e não é estranha, uma vez que o universo desses conjuntos, ele é estimulado pelas teorias. Portanto, tudo o que ele tem que fazer é se lançar e obedecer os axiomas, ou seja, não existe uma estranheza nesse sentido, uma vez que existe um resíduo de estranheza no fato de que o objetivo construtivo, causal e nominal não são a mesma coisa, existe um desvio em termos de referencial, portanto, nós vemos que existe uma diferenciação, nós temos ainda o objeto construtivo como SS0, como fórmula formal e que também traz diferenças. Além disso, se vocês observarem a objetividade do ponto de vista construtivo, ela traz a complexidade, e isso é algo que o nosso discurso teórico busca capturar sem que ele mesmo se torne complexo. Ou seja, esperamos sempre uma teoria transparente e simples que vai expressar a dificuldade ou a objetividade construtiva, se não correlativa, do objetos. E quando nós temos uma lista de axiomas finitos, nós evocamos um universo que é infinito. Com relação às cláusulas 3 e 4, ou seja, a identidade entre o que é acolhido e o que é dito,
nós vemos que na matemática ela é perfeita, porque na objetividade construtiva ela pode ser especulativa, ou seja, as fórmulas são sínteses de uma objetividade construtiva, e, por exemplo, 7 mais 5, 12, e uma vez estipulada, ela se conforma à especulação. Então, veja o paradoxo da matemática junto à filosofia, uma vez que ela traz todas essas cláusulas em si. A conclusão. Bem, vejo que a matemática deveria parar de ser vista como um lugar seguro para a humanidade. Não é na matemática que vamos encontrar o domínio, a certeza e a paz. Contrariamente a tudo isso, a matemática traz todo um contexto que nos faz pensar mais, nos faz pensar sobre a questão paradoxal, ou seja, ela traz uma maior necessidade de racionalidade. Então, é importante reconhecer esse desafio, pois frente à filosofia das ciências, nós vemos que a não compreensão do fato de que a matemática é o grande desafio perturbador, nós temos realmente dúvidas com relação a essa filosofia. Eu sei que esse é um âmbito bastante polêmico, pois a filosofia analítica adere fortemente ao logicismo, porque os seus 3 fundadores se baseiam muito no logicismo, que é uma forma de trazer a matemática mais ligada à clareza da filosofia. Então, nós vemos que esse tipo de premissa nos traz mais objetos de reflexão. Então, o logicismo poderia ser combatido por conta disso, porque ele não traz uma visão clara do que é perturbador na matemática. Então, nós vemos que, frente a toda a dinâmica desse colóquio, nós percebemos que os 2 homenageados que foram trazidos aqui mostram que a ciência busca trazer ruptura tudo o que é comum. Portanto, o mérito principal de tudo que foi discutido pela ciência é que nunca tenhamos os problemas ligados à matemática como sendo algo a perder de vista. Obrigado. Merci beaucoup de votre intervention et d'avoir respecté le temps. Donc, j'aimerais passer aux questions. Nous avons un petit moment pour des questions. Empirical sciences is a really fascinating problem. For me, I think what one has to distinguish between pure mathematics and applied mathematics, and often people don't make this distinction. In pure mathematics, the sort of thing that mathematicians do in math departments, they're establishing results about topological spaces or infinite cardinals or groups or whatever. And what exactly they're doing is the central problem of pure mathematics, whether you're a Platonist or something else. But I don't think one can disagree with the fact that the main method is proof. The matter is? Proof. La preuve. And call that a priori if you like. I mean, you don't have to consult the world to do a proof. That's pure mathematics, okay? Now, in applied mathematics, what people do is take a branch of pure mathematics and try to use it to work out results about some empirical system. And it could be a physical system, a biological system, an economic system, a computational system. And what exactly the scientists are doing when they apply mathematics in this way
is, I think, the central problem of applied mathematics. How come you can apply mathematics to empirical situations? But one thing we've learnt, I think, from the revolution in geometry in the 19th century is that the correct bit of mathematics to apply is always going to be an a posteriori matter. So Kant thought that geometry had to be Euclidean. We now know that he was wrong, it seems. So it's clear that when scientists apply pure mathematics, what they're doing is choosing the bit of pure mathematics which works for whatever they're studying, whatever that means. And that's going to be an a posteriori matter. So there's a distinction between method in pure and applied mathematics. One is ultimately a priori, and one is ultimately a posteriori. So thank you, Graham, for the question. What you just said is very near from what Carnap says in his books about the same topic. I'm going to tell you a story as an answer. I once gave a talk in a conference which was about proof, and in the audience was Dag Pravits, who is a famous logician, as you know. And I was discussing how contemporary philosophy sees logic. And I said that some philosophers try to argue that logic is an a posteriori discipline. And he thought that I was endorsing this position. So he raised his hand and he said, the fact that maybe we could have to change our logic because we are facing some strange situations, for example, the Young split, what Font Young, I don't know. Usually I know it in English, but not at the moment. Then he says, it doesn't prove that logic is an a posteriori discipline. He told me, if we are in such a situation, we are going to have to revise our logic, to design a new logic, and this work is going to work on other principles than just the corresponding to the facts. What we are doing when we revise is not corresponding to the facts. And I told him, you were wrong in supposing I was endorsing the position, but I would like an international analytic philosophy to follow you in your reasoning when we are dealing with physics. So I think the point of physics is not only that physics managed to use any kind of pure mathematics in a very surprising way, but also the point is that when we have to change our mathematical dictionary of reality, what is happening is a kind of strange a priori gesture of imagination, something that Einstein went through when he designed, for example, the general relativity model. He didn't do that by imitating some given reality. He followed a kind of cosmico-mathematical imaginative gesture, which led him to general relativity formalism with differential manifolds and quasi-Riemannian structures. So that's the point. It's not only. So I don't agree with Carnap's account of what we are talking about. I think physics remain a priori, even when we consider the fact that physics has to change the mathematical dictionary from time to time. This gesture happens at the level of another strata of physics, and this is the strata which for contemporary physicists is the most important. That's the strata of physical thought. And for me, the classical logical empiricist account of physics denies the thought of physics. That's why I disagree with it. That's why I remain Kantian. Yes? Okay. I wasn't suggesting a Carnapian view. He has a very distinctive view on these things, and I wasn't endorsing that. And the question of the philosophy of logic is another really hard and really fascinating question. But it does seem to me that when
empirical scientists apply mathematics, they have to choose the bit of mathematics which is appropriate, whatever that means. And when that happens, it doesn't show that the pure mathematics is wrong. We haven't given up Euclidean geometry now. It's a perfectly good branch of pure mathematics, but we just think that's not the right branch of mathematics to do the geometry of the cosmos. But having said that, I agree that often when someone is looking for a branch of pure mathematics to apply, they're required to develop a new kind of pure mathematics. That's what happened with Newton and Leibniz. There wasn't the mathematics they needed, so they developed a new branch of pure mathematics and applied that. But it's still the case that the investigation of the pure mathematical structure, on the one hand, and what pure mathematical structure you need for a particular empirical application are always going to be different issues, I think. So, for the sake of our living discussion, I realize that I have to add something which I wanted to say in the first place, but I forgot it. It's also that what happens when we use some pure mathematics in order to model some region of reality, what we do is not simply choose a tool. It's more than that. To have mathematics as a tool for a region of reality, we have to find a way of putting that kind of reality in a mathematical perspective. And in Kant's view, the only way to do that was to see concerned items in space and time. And there are other ways of doing that. But you always have to understand the pure mathematical perspective on your mathematical objects to be able to transfer it in some way to... Okay. Fabien, Sébastien, and then quem está interessado? Ilan também? Ok. Merci pour cette... Obrigado por suas reflexões e essa visão interessante. Eu acredito que é bastante interessante perceber dentro da sua intervenção nós temos filósofos que falam como Tatus. Eu gostaria de fazer alusão à sua análise. Wittgenstein diria que é possível prescrever normas para a verdade? Ou será que, praticando a linguagem, nós teríamos como realmente estabelecer a verdade? E, frente à lógica e à história do século XX, nós vemos com a lógica modal, lógica combinatória, talvez elas nos deem o direito de explicar coisas profundas frente a um objeto, enquanto que Wittgenstein, ele recusava fazer esse tipo de trabalho a partir da formalização do pensamento. Portanto, qual seria o ponto de vista de Wittgenstein com relação a essa análise? Bem, a sua pergunta é interessante porque Wittgenstein é uma das partes da filosofia contemporânea que podemos perceber como pertencente à meta-análise, ou seja, parente da meta-análise. Isso porque ele intervém nessa discussão da filosofia analítica contemporânea e ele expressa o seu desacordo sobre a concepção do sentido que é objeto da filosofia contemporânea, ou seja, essa concepção do sentido que é dominante, é majoritária, onde nós vemos aparecer dentro de várias expressões linguísticas e dentro também da expressão da verdade do enunciado. E nós vemos que aí existe o verdadeiro nível, o fundamental, porque a expressão em seu sentido verdadeiro é o modo como será empregada. Então, a filosofia da linguagem de Wittgenstein, ela estuda em que circunstâncias nós empregamos tal e tal expressão linguística. Então, a cada vez, Wittgenstein busca um modo de usar que seja específico, ou seja, ele diz muitas vezes, não vamos usar nunca tal palavra em
tal e tal situação, ou seja, ele busca desenhar uma estrutura normativa compartilhada que vai além da estrutura normativa de predicados. Então, podemos dizer que a visão da experiência humana que segundo Wittgenstein, mostra que, através do jogo de linguagens, nós mantemos coletivamente as normas que são, dentro da linguagem, normas compartilhadas. É uma visão normativa da existência humana. Esse seria, para mim, um ponto em comum. Então, talvez Wittgenstein não estaria de acordo com a minha análise, ou eu não estou totalmente de acordo com Wittgenstein, no sentido de que ele buscou introduzir em seu discurso essa ideia de solicitado e solicitante, ou seja, esse chamado se tornou uma mesa da verdade e que traz uma dimensão de ideal e que tem essa noção do comum e, por conseguinte, da transcendência, porque ela não tem um correspondente direto. Então, dentro de tudo isso, Wittgenstein, para mim, é reticente, apesar de sua maneira de dizer praticamente a mesma coisa, mas, para mim, ele ficou meio reticente. Obrigado, Jean-Michel. Eu tenho uma pergunta sobre a parte filosófica da matemática. Seria mais uma observação sobre essa questão da hibridização. Eu gostaria de compreender um pouco melhor o que você quis dizer, e talvez você pudesse trazer um pouco mais de precisão. Então, a minha observação é a seguinte. Me pareceu que você falou tanto de filosofia quanto de matemática, e a minha questão com a hibridização, eu esperei que no final da sua apresentação tivesse alguma conclusão sobre que não existe filosofia da matemática, porque são dois componentes diferenciados. Temos a questão da filosofia, onde empregamos a matemática com um projeto filosófico, e aí está ligado a Brunswick, Villemin e Granger, que é objeto da nossa pesquisa, e de outro lado, e aqui eu faço o meu coming out, existe a observação de Deleuze sobre as pessoas que são realmente capazes de fazer essa reflexão, são os matemáticos, e aí isso traz uma oposição à filosofia da matemática, porque eles estariam no centro da matemática e seria o logicismo, seguindo a sua apresentação, onde nós temos uma referência ligada à questão matemática, e eu fico me perguntando até onde você está disposto a ir defendendo essa questão da hibridização, ou contrariamente, será que você pensa que finalmente dentro da existiria uma filosofia da matemática dentro da matemática, ou uma teoria da matemática no interior da filosofia? Qual seria a sua posição sobre isso? Bem, eu não tenho totalmente certeza se eu compreendi a sua pergunta, o que você está querendo dizer, mas eu vou trazer a você a minha interpretação dentro do que você disse. Bem, a hibridização, para mim, tem dois aspectos. E o que eu falei é a hibridização do filósofo que quer se tornar um matemático. Ou seja, ele tenta colocar a matemática na armadura da sua filosofia. É o que Spinoza pretendia, mas quando observamos a fundo, não era muito verdade isso. E existem outros exemplos. Podemos dizer que, como Whitehead, como Tom, tentaram desenvolver uma filosofia que era uma filosofia, mas que tinha também traços da matemática. E é isso que eu chamo de hibridização. Agora, eu posso dizer que existem outros elementos dentro da matemática, como operações matemáticas que precisam acontecer, e como filósofos, nós temos a tendência a considerá-las como sendo operações filosóficas. Eu posso dizer que a evolução da lógica por Frege pode ser algo interessante. Por Frege é algo interessante, mas a teoria das categorias é algo que se desenvolveu a partir de uma motivação matemática, uma vez que existiam coisas a perceber, era necessário pensar nos objetos matemáticos
para que assim pudéssemos observar melhor as coisas, as generalidades e assim circular nos âmbitos da matemática, nos seus meandros, e isso nos faz pensar na matemática de uma forma muito mais generalizada. Eu estou de acordo com o fato de que esse tipo de operação tem uma compreensão filosófica e isso não é estranho. Agora, existe também uma outra hibridização, onde a matemática se torna filosofia, que contém uma verdadeira mensagem filosófica e, portanto, acredito que deveríamos nos reapropriar dessa realidade. E vários filósofos e vários estudiosos fazem já isso. Eu reconheço tudo o que você falou, mas acredito que é preferível pensar em tudo isso sem que isso seja visto como uma coincidência, ok? Então, temos pessoas que dizem que a premissa é a filosofia, mas eu não estou totalmente de acordo com isso. É o que eu gostaria de dizer. Obrigado. Eu não tenho certeza de ter compreendido realmente a tensão existente com relação à fórmula que o senhor colocou. O senhor poderia colocar o slide da sua apresentação para que nós tivéssemos uma informação mais precisa? A questão do R2 e T4. Obrigada. Porque, se eu entendi bem, porque eu preciso de mais esclarecimentos aí, nesse sentido. Então, entre o 3 e 4, nós vemos um certo tipo de identidade, ou seja... Então, a minha pergunta vai no sentido de que eu fico surpreso em perceber a sua explicação sobre a adequação da verdade e se ela pode ser descrita dentro desse âmbito da hospitalidade, ou seja, como eu posso fazer a matemática mesmo sendo alguém que trabalha com a linguagem, uma vez que temos sempre um elemento que traz estranheza. Então, dentro de tudo isso, eu não entendo por que o 3 e o 4 estão mais próximos do 1 e do 2. Acredito ter entendido a sua pergunta, mas o que eu te convido a fazer aqui é uma diferenciação, ok? Nós vemos que o objeto matemático, na forma contemporânea, não tem somente formas de oposição dentro da estranheza. Nós fazemos especulações também no que é estipulado, na linguagem que é estabelecida. Tudo isso são objetos que também pode provar uma estranheza. Sabemos que existem configurações, situações matemáticas que possuem algo como sendo uma resistência, ou seja, polos de estranheza dentro desse âmbito, ou seja, são entidades de segunda ordem, não são as fundamentais, mas são configurações de segunda ordem que nos ajudam a descobrir o mistério, como as funções especiais, por exemplo. Nos anos 90, vários matemáticos diziam que estamos descobrindo que agora as normas da conceitualização são motivadas por funções específicas. Então, elas assumiram uma posição de estranheza frente a tudo isso. E eu diria, sobretudo, que a estranheza se mantém no nível da complexidade entre essa questão do infinito, uma vez que tudo passa por um cruzamento, modalidade, infinidade e a estranheza. Agora, se observarmos a questão da estranheza dentro da generalidade, eu acho que o
status da verdade é o principal aspecto a ser considerado. E isso ligado à excepcionalidade da verdade matemática nos mostra que é uma verdade que coincide com 3 e 4, mas que precisa ser melhor analisada do ponto de vista 1 e 2. The relation about Kant, knowledge and a priori. It is at the beginning, I think. No. At the beginning. They were 3 or, yes, here, I think. Okay. Well, here you say that a true science is a priori, and it is not just the registration of irregularities. And if I understood it correctly, you are presenting the Kantian point of view, isn't it? Yes. This is your interpretation, yes? Well, I would like to understand exactly how you are dealing with the concept of a priori, because we can think about other concepts of a priori. And I think that the question that Graham proposed to you touches on this point, because I, for example, I don't agree with you here in this point. This is why I'm asking you, which concept of a priori are we dealing here? So, because if we are dealing with, let's suppose, physics, with physics, it's not true that everything is a priori, that the concepts are a priori. Here is the point. Well, my claim is that this is the Kantian view. So maybe simply you are saying that you don't share the Kantian view. At the end, it seemed to me that you exposed a similar view too. When Graham was asking you in the discussion, saying that you. That here we have just a kind of choice through a reality, it is a choice for the case, after the experience, in some sense. Well, then you are only referring to my discussion with Graham. Because the fact that Kant is saying things in that way, that's the beginning, the introduction of first principles of metaphysics of nature simply. So, but then you want us to have again the discussion. Well, my point is that in physics we don't have only recording facts and organizing them in a logical structure. My point is that physics is also a discourse which produces a perspective. And this part of physics, producing a perspective, is the way physics is able to bring prediction, because perspectives are formulated in a universal framework, and that's why we have universal laws and we can predict results, outcomes of experiences. And so the point is analyzing this gesture of including any kind of data in a perspective. And this perspective is given by a mathematical structure. And this function of including any kind of empirical data in a mathematical structure is exactly what I call the a priori in physics. And I think that's what Kant meant. I think in the common sense criticism of Kant that we very often meet, a priori is understood in a completely different way. They think that Kant would have said that we have fixed
psychological contents to which we submit nature. I think Kant never really meant that. He simply meant that our physics is mathematical physics, which means that part of our knowledge, of our best knowledge, comes through merging the world, the empirical world, in a mathematical framework. I'm not saying much more than that. Muito obrigado. A gente vai acabar. Merci beaucoup. Donc, nous clôturons cette première séance d'intervention. Merci beaucoup.